espero que nessa nova versão do Teams ele faça essa divisão. O Teams anterior fazia isso. Ó, teoricamente, a gente está agora na 3.1, tá? Iniciando a nova aula, tá? Então, eu vou passar por essa nova aula. Ela traz, essa aula de hoje, que está a 3.1, ela traz bastante conceitos BIMs que são abordados em função do Revit. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a teoria dessas aulas de forma um pouco mais rápida, para depois a gente ter aulas somente de Revit. Tá? Então, nós vamos ver não só a parte do projeto, como a gente vai ver o conteúdo e vamos ver também né, a parte do final do Revit, para vocês verem como é que é. Eu vou usar o software, mostrar para vocês todos os detalhes, para vocês terem uma visão geral do software, como é que ele funciona, ok? Então, eu vou voltar lá no início da apostila, posicionando aqui no sumário. Então, olha só, unidade 1, 2, e agora a gente vai para a unidade 3, tá? Interface BIM e elementos de composição, ok? Então, essa é o início da unidade 3, a interface BIM e os elementos de composição. O que nós vamos abordar agora? Projeto arquitetônico, inserção de parâmetros de materiais. Tá? Então, nessa aula, pessoal, o que acontece? O BIM, o conceito BIM, o conceito de modelagem BIM, e eu já expliquei no começo da disciplina, mas vamos recortar o conceito, né? O professor teve feriado, tudo mais, a gente entende. Quando a gente trabalha com o CAD, nós trabalhamos como se fosse numa prancheta. Eu desenho, faço linhas, o CAD faz esses desenhos, essas linhas que você faz na prancheta, de forma digital, só. O Revit é um software que trabalha com o conceito BIM. O primeiro software foi o ArchiCAD. Hoje nós temos pelo menos meia dúzia de softwares que trabalham com filosofia BIM. E eu acredito que no futuro breve todos os softwares devem estar trabalhando com a filosofia BIM. Tá? O que vai acontecer? Quando eu passo para um software que trabalha com essa filosofia, exemplo, nosso exemplo, o Revit, né? Mas não tem só ele, tem outros, mas o Revit, ele faz o quê? Ao inserir uma linha, aquela linha contém informações, ou seja, na verdade eu estou trabalhando muito mais com um bloco e um conjunto de informações. Então, por exemplo, eu vou inserir uma parede. Aquela parede, ela vai trazer toda a configuração de elementos que eu escolhi. Então, é disso que se trata, essa inserção de parâmetros de materiais. Tá? Então, dentro dessa concepção, nós vamos trabalhar de uma forma diferente, embora eu volto a dizer para vocês que isso é possível fazer modelagem, deixa eu só colocar para carregar aqui, pessoal, eu vou colocar para carregar, porque uma coisa é falar, faz assim, faz assado, não, aqui a gente não é só falar, aqui eu provo, aqui eu mostro para vocês, tá? E vou abrir, inclusive, o topográfico também. Eu mostro para vocês. Então, pessoal, essa modelagem que ele está citando, só um minuto aqui, tá? Ó, esta modelagem que ele está falando aqui, ó, que ele se refere à dinâmica de parametrização, e ele traz aqui, ó, representação volumétrica, tá? Que pode ser feito por diversos softwares, inclusive, né? Revit, mas dá para fazer no AutoCAD? Dá para fazer no AutoCAD. Olha só o que eu falei que ia mostrar para vocês. Está aqui, ó.
Professor, é uma modelagem simples? É modelagem simples. Professor, mas é bem simples, é bem simples. O que ela está trazendo aqui? A volumetria. Olha só, aqui está o sólido, ó. Tá? Ué. Eu estou tentando trocar aqui, ele não está me permitindo. Eu acho que não é que ele não está permitindo aqui. O coisa deixa mega carregado. Olha só. Aqui ficou melhor para visualizar e enxergar. Aqui está a volumetria. É um estudo de volumetria. Tá? Então, a topografia, olhando assim, dá a impressão que o terreno sobe, mas ele não sobe, ele desce. Eu só... agora eu consegui. Eu não estava deixando. Olha só. Olha como o terreno desce. Era o ângulo de visualização que dava a impressão errada. O terreno desce. Então, agora eu vou mostrar para vocês a topografia para vocês matarem saudades da disciplina de topografia. Voltando aqui, olha só. Então, eu tenho... lembram como é que era? 560, 24. E na frente eu tenho... aqui, 568 e 13. Voltando. Ó, 560, 24. E na frente, 568,13. Quanto de declividade eu tenho? Mais ou menos. Não precisa ficar fazendo continha na calculadora. Quanto que eu tenho de declividade? 8 metros, alguma coisa. Exatamente, 8 metros alguma coisa. Tá? Então, essa capacidade de leitura de planta topográfica que eu fiz questão de desenvolver com vocês. Ok? Essa capacidade de leitura. Então, eu peguei este topográfico e fiz a conversão naquele 3D. Interessante, né? Então, e fiz a modelagem. Qual que era o objetivo dessa modelagem? Professor, fica bem feio a tua modelagem. Pessoal, o objetivo não era mostrar o volume somente. Era mostrar o volume das estruturas, mas era mostrar o volume em função do declínio do terreno, para mostrar para o cliente o seguinte: filho, vem cá, tá vendo que esse negócio está ribanceira abaixo? Como é uma distância de 160 metros, pessoal, ele cai 8 metros em 160 metros. Então não é uma queda tão absurda. O leigo olha e ele acha que tem uns 2 metros. Não, não é 2 metros, é 8. E aí você faz a representação volumétrica e mostra o quanto está caindo, o quanto está o terreno está trabalhando. Aí você convence o teu cliente a fazer o quê? Uma modelagem por patamares, que era o que eu queria. Ó, vou nivelar aqui, beleza? Beleza. Desce 1 metro, corta, desce mais 1 metro, corta e assim por diante. E a gente vai trabalhar com a topografia do terreno. Não vamos pensar em aterrar, porque se eu for pensar em aterrar, o volume de material que eu vou ter que colocar no terreno, porque a cota da rua, a cota do asfalto ali, era a cota 0. Então não era 0, sobe, desce. Não, é 0 e de 0 vai para menos 8. Então, qualquer coisa que fosse feito, que seja realizado num terreno com essa característica, será o quê? Aterro. E aí a gente está falando numa área de 10 mil metros quadrados. Você aterrar uma área dessa, dá para fazer? Dá. Custa quanto? Caro.
muito caro. Tá? Então, é só para vocês terem esta visão. O que é a possibilidade de modelagem? Então, eu peguei o quê? Uma planta de topografia, modelei o terreno, posicionei a volumetria de algumas estruturas que iriam compor a planta na escala real, né? Como assim, professor? Pô, eu quero fazer aqui algo para mostrar o terreno. O foco é o terreno. Mas é uma casa. E daí? A planta abaixo da tua casa vai ter o quê? Se for o caso, desenha o quadro da casa, pega lá, faz aquele quadradinho lá, e você, no AutoCAD, é só mudar para o módulo 3D e você usar o comando region, em inglês, cria a região e você usa a extrusão, ou extrude, e puff, e joga a cota. Qual cota? A altura. Ah, minha casa vai ter o quê? Ah, é 2 pavimentos e mais um telhado ali de, sei lá, 2 metros. Joga 8 metros de altura, você já tem uma volumetria para mostrar no terreno. Para mostrar para o teu cliente o que vai acontecer. Tá? Então, isso já é, assim, é um recurso gráfico interessante para mostrar, porque às vezes a grande maioria olha aquela planta e, pô, aquilo está em grego para ele. O que acontece quando a gente olha ali? Eu perguntei, qual que é a diferença de nível? Opa, bateu o olho numa cota, bateu o olho na outra cota, é tanto, é 8 metros. Mas nós somos treinados para isto. O cliente não. Então, a ideia é usar o recurso da volumetria para mostrar para o seu cliente como ele deve fazer. Então, ó, o trabalho do arquiteto pode ser definido como oferecer soluções tridimensionais aos problemas colocados. Tá? Então, o problema colocado no nosso caso, que eu dei de exemplo, era qual? Topografia. Problema de topografia, a volumetria serviu para mostrar o resultado da análise da topografia. Tá? Então, ele traz aqui que o Revit, pessoal, pode trabalhar elementos estruturais. E ainda ele dá um enfoque em estrutura metálica. Detalhe, pessoal, o Revit pode trabalhar parte estrutural? Pode. Ah, metálica também? Também. Qual que é o problema que eu vejo? O Revit não faz cálculo estrutural, nem elétrico, nem de nada. Então, se você quer algo com precisão, que é um resultado legal, não será usando o Revit que você vai obter esse resultado. Eu recomendo que vocês usem os 2 softwares líderes de mercado, o TQS ou o Eberic, para que vocês obtenham o 3D. Eles já vão gerar o arquivo IFC, que é o arquivo compatível BIM, e você vai poder fazer a integralização no Revit, com, né, o Revit, o que você fez do arquitetônico ali, vai fechar show de bola, vai ficar bem legal, mas fazer no Revit é uma coisa meio impensada. Por quê? Como é que você vai saber que aquela viga vai ter seção 20 por 40 e vai dimensionar que ela vai usar 2 barras de 10 milímetros né, na armadura superior e 3 barras de 16 milímetros na armadura inferior, por exemplo? Esse cálculo o Revit não irá fazer para você. Ah, ele vai te permitir desenhar isso? Vai. Vai ficar bonito? Vai. Mas é só. Para por aí. Ele vai permitir, vai ficar bonito, mas ele não vai te dar o cálculo, tá? E aqui ele traz, né, que os pisos, eles são baseados nos níveis do modelo de construção. Na verdade, o que ele está trazendo em relação ao piso nível? Então, a filosofia
do Revit para desenvolvimento de projeto, ela é toda baseada nos patamares, nos pisos. E aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que fazer a linkagem pavimento por pavimento, porque senão ele vai considerar que é uma coisa solta, tá? Então eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer repetições? Pode, sem problema nenhum. Mas desde que você faça o encadeamento. Porque se você não fizer esse encadeamento de forma correta, ele complica a tua vida, porque você está complicando a vida dele, né? Então você tem que informar todos os pisos. Por exemplo, eu tenho o piso, a viga baldrame, eu vou ter o piso térreo, eu tenho num sobrado, tá? Viga baldrame, piso térreo, que é o que está ali que é o que está aí na figurinha da apostila. Eu tenho a laje do primeiro pavimento e eu tenho a última laje a laje de cobertura, a laje de forro, o laje do pavimento superior. Então você vai ter que informar as alturas corretas de cada um desses níveis. E como é que eu faço isso? Qual que é essa altura correta, professor? É aquilo que a gente chama de pé direito, um conceito da arquitetura, que é a medida exata entre o teu piso e o teu teto. É chamado de pé direito, tá? Então, o pé direito é que vai determinar a altura dos níveis. Então, você vai ter que informar que o nível inferior tem continuidade no superior e você vai ter que informar essa diferença de cota, que é o teu pé direito, a tua altura. Ok? Nós vamos trabalhar corte, a hora que for trabalhar corte, o desenho de corte, e no desenho de corte a gente vai ver isso com mais propriedade. Vamos olhar esses detalhes e eu vou mostrar como fazer o desenho da escada, como fazer o cálculo de forma fácil da escada. Tá? Uma das coisas mais chatas de fazer no projeto se chama escada. É uma das coisas mais chatas que tem, pessoal. Por quê? É o que você mais sofre quando você está aprendendo. Depois que você aprendeu, tal, não. Fica tranquilo, vai numa boa. Fazer a escada em corte. Mas no começo é bem chato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês alguns macetes que eu fui aprendendo, criando ao longo dos anos, que facilitam a vida na hora de fazer o corte e inserção das escadas. As paredes. A parede no Revit, como eu falei, não é o desenho, eu já dei como exemplo, não é o desenho, mas ele traz até aqui um exemplo. A questão é, o Revit, ele trabalha trazendo informações, gerando dados. Por exemplo, eu usei lá a parede número 1 e fiz lá toda a alvenaria externa com a parede número 1. Então, automaticamente, lembra que eu acabei de falar das alturas? E linkando. Ou seja, por que eu preciso linkar pavimento inferior com superior? Por quê? Porque daí o Revit entende o seguinte: pavimento superior e inferior está encadeado. Então essa parede começa no inferior e vai até o superior. Legal. Exemplo, tem 3 metros de altura e ela tem 20 metros de comprimento. Então ela tem quanto? 60 metros quadrados. Então ele consegue entender, interpretar e te dar a informação do material. Pô, do material, professor? Sim. Mas existe mágica? Não existe mágica. Ninguém dá nada de graça. Não existe almoço de graça, eu já falei para vocês. Eu tenho que informar as espessuras. Ora, se eu tenho área e eu tenho espessura, o que eu tenho? Volume. Exato. Então eu posso dizer qual o volume do que? De argamassa. O volume de massa, de reboco.
Se eu sei quantos tijolos vão por metro quadrado, e eu já informei isso para o software, eu sei quantos tijolos eu usarei para executar a minha parede. Então, vocês vejam que, na verdade, se você pegar um Excel e o AutoCAD for trabalhando as planilhas em conjunto, você consegue fazer o que o Revit faz. A ideia do Revit foi justamente essa. A diferença é o quê? Eu configurei a parede que eu chamei de parede 1, com exemplo, estas dimensões que estão neste quadro aí na tela. Então, toda vez que eu for fazer um projeto que eu usar essa parede 1, ela já está configurada e prontinha. Então, ou seja, o problema maior do Revit é você fazer os primeiros projetos. Vão te dar o dobro do trabalho do que no CAD, porque você vai ter que criar a tua biblioteca configurando tudo. E eu não aconselho pegar a biblioteca pronta, tá, pessoal? Ah, professor, eu vou pegar o objeto pronto. Objeto é objeto. Eu estou falando biblioteca de paredes e etc., pisos. Por quê? Porque se você corre um sério risco de, se você não der uma boa olhada na informação que você está inserindo, de você ter problemas depois com o teu arquivo, né? Então, por quê? Neste exemplo aqui, eu poderia eliminar o acabamento da linha 7 de massa acrílica. Poderia? Poderia. Deu vontade. Por quê, professor? Porque eu quero fazer um revestimento cerâmico. Aí eu vou informar para ele a espessura da cerâmica, o tamanho da cerâmica, o tipo da cerâmica. Veja, eu dei toda a informação completa. Ele não adivinha nada. E aí ele vai me dar área do quê? De cerâmica. Não mais a informação do volume é relevante, mas passa a ser para mim relevante a informação da quantidade de metros de cerâmica. Então é assim que o software funciona. Aqui ele traz uma expressão que eu achei interessante falar, comentar com vocês. Paredes cortina. Então são originalmente utilizados para fazer novos panos de vidros estruturados. Na verdade, parede cortina, eu posso não necessariamente criar a parede como alvenaria. A parede é minha, eu faço do que eu quero. Então eu posso fazer de vidro, eu posso fazer de drywall, eu posso fazer ela de madeira, eu posso fazer ela de pedra, o que der na cabeça, de concreto. Ah, eu não quero usar tijolo, quero usar bloco de concreto. O problema é seu. Faz lá e seja feliz. É assim que funciona com o Revit, tá? Então você pode optar e escolher o que você quiser de material. A escolha é sua. Como pode ser uma parede de vidro? Pode. Basta você fazer a configuração. Ele te traz um leque de opções, mais de 20 itens que você pode brincar e configurar como você quiser, e a seleção dos materiais também, tá? Então é bem legal nessa parte, pessoal. Coberturas e telhados. Vamos fazer o nosso intervalo. 8h33, voltamos em 15 minutos, ok? Eu quero finalizar essa parte aqui e, de repente, a gente fala mais sobre o projeto, tira algumas dúvidas, para a aula que vem a gente já fazer essa parte CAD.
Bom, pessoal, vamos retomar a nossa aula, né? Então, cobertura. Então, a cobertura, como eu falei anteriormente, você trabalha sempre com os níveis, né? Então, você tem a laje, forro, e aí a cobertura. Ele está mostrando, dando um exemplo aqui da questão do posicionamento da cobertura e basicamente é similar no AutoCAD à extrusão, o extrude. Vou abrir o AutoCAD aqui para mostrar para vocês o efeito do extrude. Eu sei que alguns não estão familiarizados com o AutoCAD, né? Vocês tiveram aula de AutoCAD já faz tempo, enfim. Então, olha só, o extrude. Eu fiz aqui um objeto. O plano selecionado, vou mudar para o top, depois eu jogo para o isométrico. Então eu posso alterar aqui o plano selecionado, tá? Então eu posso fazer essa extrusão em qualquer um dos planos, ok? Como eu fiz a mudança top, reparem que o meu ângulo, eu estava aqui no right, né? Na vista lateral, ele mudou para essa vista. Olha só, isso é extrusão. Isso é extrusão. Então, por exemplo, eu quero dar uma extrusão aqui de 30, altura 30. Está aqui a extrusão dada de 30. Então, eu quero fazer outros objetos. E tem outras formas de extrusão também, tá? Ver se eu vou conseguir fazer aqui. Deixa eu liberar o Orto, senão o Orto não colabora de jeito nenhum, tá? Então, eu posso fazer extrusão pelo PET, tá? Então, na verdade, extrusão pelo caminho. Tá aqui. Então, poderia fazer a extrusão de outras formas, enfim. Isto é a extrusão. Então, quando ele fala em extrusão, que ele está falando aqui da extrusão, você vai fazer a volumetria e depois informar o ângulo e fazer a extrusão. Tá? Então, a criação e a configuração de materiais no Revit. Então, passa pelo aquilo que eu já expliquei da parede, onde você vai parametrizar. Tá? Então, você vai fazer toda a parametrização. Como assim, professor? Então, você vai inserir na tua parede vários materiais, vários conceitos, vários objetos, cerâmica, definir que ela é de madeira, steel frame, enfim. É uma aula mais curta, esta aula, justamente por ser uma aula inicial. Né? Então, é uma aula inicial onde a gente começa a ver os conceitos básicos sobre o Revit, como ele trabalha, mas eu prefiro passar essa conceituação teórica e depois a gente partir para a prática. Tá? Eu estou carregando agora o Revit, ele demora um pouquinho para carregar, assim como o AutoCAD. Para mostrar para vocês. Olha só. Carreguei o Revit. Tá? Então, eu posso usar um novo modelo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês em detalhes.
Mas só para não ficar uma coisa tão vaga, ele está pensando um pouco na vida, na morte da bezerra, aí ele carrega. É um software pesado, não vou mentir para vocês, mas não é tudo daquilo assim. Olha só, eu estou fazendo aqui uma parede. Ó, é a parede, ó, parede. É assim que eu desenho, como se fosse no AutoCAD. Beleza. Mas o que me interessa da parede? Tá? O que me interessa da minha parede? Eu vou definir o tipo, se ela é arquitetônica, estrutural, e eu posso... Outra coisa interessante, os níveis que eu falei, que eu comentei, olha só. Nível 1, nível 2, terreno, todos os níveis que ele traz para a gente. Tá? Ó. Então, ele está trazendo aqui planta de piso, planta de forro. Por quê? Ele está pensando... Eu falei que era arquitetura. Ele pensa no quê? Ele já pensa em... Tenho piso e tenho forro. Eu tenho o quê? Pé direito. Então, a gente vai ver todos os sistemas, então, o que ele traz, como ele faz. Eu comentei, estrutura. Olha só. Estrutura. Ele tem, olha lá, viga, as vigas, paredes, coluna, piso, tá? Se você entrar aqui, você vai poder definir o tipo de viga, definir a geometria, né? Ó, colocar viga, você escolhe, você pode trazer algumas prontas, mas o problema que eu falei é ele não faz o quê? Cálculo, né? Então, ó, eu quero fazer desenho metálico. Olha só a gama de coisas que ele vai trazer. Então, ele traz muita coisa legal? Sim. Placa soldada, parafusada, corte de canto, tudo isso aqui você tem como desenhar. Na parte metálica, eu vou dizer para vocês o seguinte, pessoal. Na parte metálica, eu vejo uma certa vantagem em usar o Revit, tá? Por quê? Porque o Revit, ele traz uma seleção de pré-perfis. Então, dependendo do que você for fazer, ele te dá uma vantagenzinha, porque você tem, dentro dos módulos do EDERIC e do TQS, a parte metálica. E você poderia fazer por eles. Só que eles são módulos vendidos à parte e são caros. E, de repente, você vai fazer uma coisa simples. Você vai fazer alguma coisa lá, um detalhe, alguma coisa na obra, assim, que não é determinante. Não é aquilo que vai dizer, ah, não, o teu projeto depende daquilo. Não. Você precisa fazer o projeto de alguns perfis. E aí você pode usar o Revit para essa função. Tá? Agora, para a parte de estrutura, eu não vejo essa relação custo-benefício. Ele traz até treliças estruturais e tudo mais. Traz aqui, ó, vergalhão estrutural, mas eu não vejo essa, né? Porque, ó, você entra aqui, laje estrutural, ok. Ah, eu posso fazer o desenho da laje. Olha lá, tá aqui minha laje estrutural, tá feito o desenho. Qual que é o problema? Ele não calcula. Ó, ok. Ele não calcula. Se ele não calcula, pessoal, e não me serve, não me resolve. Tá? Não me resolve. Então, nós temos sempre que ter isto em mente. Ok? Então, era só para dar uma visão geral e rápida para vocês. Como é que funciona. Aqui ele está trazendo a família de sistema, parede básica, genérico, tipo da parede. Então, eu posso selecionar. Lembra que eu falei das opções? Então, CW é perfil metálico,
bloco montante, interior, divisória, retenção de concreto, enfim. Você vai escolher o tipo da tua parede, tá? E aí você vai poder, por exemplo, parede cortina que ele trazia lá, tá aqui, parede empilhada, né? Então, blocos ele traz aqui, a parede cortina, ó, vidraça externa, ele traz aqui para gente, vitrine, e daí ele está trazendo montante retangular. Por quê? Porque vidro, a fachada de vidro, ela é composta por um mosaico de vidros sobrepostos, encaixados, certo? Então esses vidros, eles são interpretados, né, como ele chama de montante retangular. Na verdade, são as peças de vidro. E você pode dimensionar essas peças. Por exemplo, eu vou usar vidro com 10 milímetros de espessura, 8 milímetros. Ali ele está trabalhando 50 por 150 milímetros. Pô, eu quero maior, então eu vou usar ali um metro. Mas repare que ele está entrando em milímetro, então tem que ter muito cuidado nas unidades de medida para não fazer besteira. Voltar na parede básica, tá? Então, a parede básica ele vai te dar aqui ó, a possibilidade. Deixa eu trocar, porque senão ali não vai rolar, né? Tijolo, tijolo. Ah, é porque eu estava na estrutura metálica, pessoal. Por isso que ele está tudo com a configuração trazendo essas opções. Mas tudo bem, dá para a gente continuar por aqui. Olha só, parede básica, reboco, tijolo e bloco. Então aqui eu tenho a altura da amostra. Ou seja, eu não informei uma altura aqui. E olha aqui, ó, restrição superior, não conectado. Significa o quê? Não conectado significa o seguinte: o software está dizendo para mim assim, escuta, você quer que eu leve essa parede até onde? Então ele já traz aquela pré-configuração de 6 metros. Mas ali é onde você entra com o pé direito e faz a conexão para poder permitir as elevações corretas. Porque se você não fizer isso, ele imagina o quê? Escuta, eu vou levar essa parede para onde? Para qualquer lugar? Para onde vai esse negócio? Ele fica perdido. Ele fica completamente. Então você tem que fazer todas essas conexões. Eu desenvolvi, quando eu dei aula pela primeira vez de Revit, uma apostila desenvolvendo um projeto básico, onde abrange todos os principais conceitos básicos e comandos básicos para você trabalhar no Revit. É ela que a gente vai utilizar. Inclusive, essa parte está nela. Mas, por exemplo, acabamento, material, renderização bronzeada. Eu não quero isso aqui. Quero trocar o material. Então, essa renderização. Não, eu não quero. Eu quero que ele tenha um aspecto de tijolo comum. Ok. Então, ele vai ter tijolo comum. Visualizar. Está aqui. Olha que barato. Né? Então, eu estou aqui com isolamento. Eu não quero isolamento. Camada térmica, também não quero esses negócios. Então, placa de gesso. Não, não quero placa de gesso. Eu quero. Deixa eu ver. Unidade de alvenaria de concreto. Pronto. Unidades de alvenaria. Veja que ele está todo em milímetro porque eu estava. Unidades de alvenaria, 19. Eu não quero. Eu quero tijolo comum. Ok. Olha só. Então ele vai mudando aqui, vai te dando a possibilidade de você visualizar isso, esse objeto aqui. Você pode afastar, dar zoom, pode, enfim. Então, quando você desenha a parede, você está desenhando com essas informações. Você deu as informações para ele. E aqui, ó, lado externo.
lado interno, nenhum. Ah, eu posso inserir lado interno. Ah, e eu posso alterar? Posso. Ah, eu quero tirar esse daqui. Ah, ele vai mudar aqui. Ah, eu quero mudar aqui esse acabamento, ele vai tirar. Então, ou seja, esse é o princípio de configuração dele, tá? Eu não vou salvar nada aqui, evidentemente, porque senão eu vou bagunçar o Revit para mim depois. Então, quando ele fala de fazer aquelas ligações ali, de configurar parâmetros e tudo mais, é aquilo ali que vocês viram. Então, vejam, eu posso desenhar a parede. A partir do momento que eu fiz toda a configuração correta, seguimos o passo a passo, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos conseguir ter uma boa construção dentro do Revit. Mas você precisa fazer. Então, você vai fazer o piso, você vai ter que configurar a parede, piso, tudo. Você vai ter que configurar. Não existe almoço de graça. Ah, eu quero a telha de concreto. Ok, ele vai te fazer, mas você vai ter que falar para ele tudo sobre tua telha de concreto que você deseja. Ele vai fazer para você. A vantagem é essa, ele vai fazer exatamente aquilo que você está pedindo para que ele faça. Então esse é o grande barato do Revit. Esse é o que ele te dá em troca, mas você precisa fazer toda a configuração. Tá? Se você não fizer toda a configuração do Revit exatamente como ele pede, você não vai ter algo, digamos assim, com tanta qualidade. Tá? Então, o Revit é um software fantástico. Não resta dúvida. É o futuro, também não resta dúvida. Mas a gente vai precisar, né, andar um caminhozinho. E deixa eu ver aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Na apostila que eu criei, como que eu criei essa apostila, pessoal? Sistema bruto mesmo. Professor, você vai mandar essa apostila ou você vai postar ela lá? Vou postar. Vou postar para vocês. Lava. Isso, na verdade, são duas apostilas. E eu chamei, na verdade, passo a passo a casinha. Onde eu ensino a configuração de tudo. E vou pelo sistema bruto. Como assim, sistema bruto? Eu fui dando print screen na tela. Renomear os níveis e tal. Ó, tudo. Ó, aquilo que eu falei de conectar os pavimentos. E eu vou comentando sobre. Vou mostrando as coisas. Ó, opa, cuida aqui, cuida ali. E aqui é um projeto meu, ó, que a gente vai trabalhar só para usar as medidas, as dimensões, ó, altura, pé direito, configurar a parede padrão, parede com cerâmica, né? Algumas dicas de como fazer isso, tá? Então eu trago detalhadamente tudo que a gente vai utilizar. Aqui, ó, uma parede bonitinha, 1,5 cm de espessura de reboco, né? Esse é sonho, né, pessoal? Vocês sabem que é sonho, vocês sabem que é mentira, né? Olha que legal. Como eu configurei certinho, eu tenho a resistência, a altura da amostra. Lembra que eu falei? O 2,60, ó, eu coloquei a altura lá, ele me traz aqui, lá estava totalmente fora. Ele traz a massa térmica em relação a conforto térmico. Ou seja, olha o trabalho que dá, pessoal, para fazer toda a configuração, ó, com azulejo, né? Inserindo as paredes. Aí eu ensino passo a passo como inserir as paredes. Opa, esse detalhe da fachada, como é que eu faço? Então, eu criei essa apostila justamente para facilitar o aprendizado. Por quê? Eu vi alguns cursos de Revit.
Deixa eu só mostrar, carregar aqui, mostrar para vocês, né? Ó, passo a passo da casinha, parte 2. Então, só para mostrar o final. O final da história é esse aqui, ó. Olha só, eu vou pegando o projeto, vou mostrando, ó, foi feito a porta, foi feita a janela, né? E a casinha a gente chega nesse telhadinho aqui, ó, por extrusão. Então, não é nada sofisticado, mas é um passo a passo que eu fui olhando e vendo, opa, como é que é a melhor forma de criar algo para ensinar para os alunos. Então, eu vou postar esse material para vocês e a gente vai trabalhar os conceitos em cima desse material, seguindo esse passo a passo. Tá? O que eu vou fazer para vocês no Revit seguirá este passo a passo, ok? Para vocês terem uma noção legal de como trabalhar com o Revit. Então, esse material eu criei ele com esta finalidade, eu vou postar no AVA, e aí vocês vão ter ele lá disponível. Eu vou colocar ele na unidade 3.1, ok, pessoal? Eu vou colocar já, que é para vocês Beleza, fechou. Outra perguntinha. E o Revit, como é que a gente vai fazer para baixar? Então, pessoal, o Revit, vocês podem baixar a versão estudantil, tá? É só entrar no site da Autodesk e como vocês fizeram para baixar o coisa? Como é que vocês fizeram para baixar o AutoCAD? Tem que O fazer um CAD? cadastro lá na plataforma. Tal. Eu estava usando porque o meu computador da empresa tinha um CAD muito bom. E eu estava, né, tentando acompanhar por ele, mas agora eu vou ter que baixar de novo porque eu não estou lá mais. Entendi. Pois é, mas a ideia, pessoal, é mais ou menos por aí, é essa. Eu tô vendo aqui, ah, junto junto com aquele material, deixa eu só melhorar a visualização. Eu não sei porque o Teams transforma meu computador numa carroça. Não sei se é maldade ou ruindade, mas ele faz isso. Olha só, esse é o projeto, ó, tá? Esse é o projeto. E é um projeto interessante porque ele já tem todos os conceitos e os módulos de adaptação para deficiência cadeirante. Então, mas eu simplifiquei um pouco. Eu mostro o projeto completo, mas aqui, ó, é o projeto que eu uso na apostila, é esse aqui, ó, tá? Esse projeto aqui. Então eu vou mandar o projeto também. Daí vocês vão ter o projeto original, vão ter tudo. Tudo disponibilizado lá para vocês. E tem os cortes também, ó. Os cortes, porque senão vocês não tem como vocês pegarem as medidas. Então, ó, lá que eu destaco 2,60, ó, é daqui que vem, tá? Então, tudo que eu tenho de detalhes, de informações naquele projeto está representado graficamente nesses arquivos. Pessoal, eu estou à disposição de vocês para dúvidas, perguntas. Eu vou chamar de projeto Revit, tá? Já estou fazendo a inserção. Podem fazer as perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Professor, posta a apostila para a gente ver, para a gente achar o Revit, para as dúvidas virem.
Porque eu, particularmente, eu não sei mexer no Revit. Tipo assim, Eu nem conheço essa plataforma aí, professor. Não surgir a dúvida na hora que a gente começar a mexer mesmo. Legal. Então, na verdade, assim, é tentar tentar baixar, tá? Ok, aí você falou que é pelo sistema Performance Estudantil, né? Isso. Se a gente conseguir pegar... Se tem um programa, tem instalação, igual o AutoCAD, por exemplo, se a empresa já tiver um, a gente pode instalar no computador da gente, né? Se conseguir, né? Sim, pode. Ah, beleza. Vou correr atrás Sim, desse programa aí. sem problema nenhum. Fechado. Tranquilo, professor. Era isso Tá? aí, o conteúdo hoje? Era este o conteúdo. Eu queria ver se vocês têm dúvidas, alguma dúvida em relação à prova, em relação ao projeto. Projeto, a gente vai dar continuidade nele, né, que você falou, né? Aí vai, Sim, depois vai dar aula dos cortes, esse negócio, pra gente vou, poder fazer o corte, não é isso? vou ensinar os cortes. E vai ter representação de fachada ou só fazer corte mesmo? Só fazer corte, né? É só fazer corte, o que que você acha? Ué, tá bom, é só os cortes, já tá de bom tamanho. Aham, mas achou errado. Ué, Não, Deus o livre com você, né? do que? Não me decepciona, você é bom aluno, o que que você tá aí de preguiça? Não, não tô com preguiça, não tô enchendo o saco. Vamos fazer o que você determinar aí. Não, Tô- não, mas deixa eu perguntar para você. Você Hum, conhece projeto, não conhece? sim. E é só. E o projeto vem como? Olha, tem que ir detalhado, né? Primeiramente, depois da planta, eles têm que fazer os cortes e fazer as vistas, né? Então, Representar as vistas, né? exatamente. Isso aí. Então, Não, mas eu tô enchendo o saco, professor. Tô- eu sei que você está pegando o pé. Vamos fazer aí. Bora lá. É, eu tô, ó, eu estou carregando os arquivos aqui. Vou carregar tudo numa única aula Ótimo. para não ter que ficar baixando um monte de aula aí, dando só trabalho para vocês que não leva a nada. Vai tá todos lá no 3.1, né? Todos no 3.1. Eu estou carregando aqui, ó. Já vou deixar tudo carregado para vocês. Ó, já carreguei tudo. Eu só quero que alguém teste, por gentileza, a hora que eu terminar aqui, só para ver se deu certo, né? Deixa eu ver aqui. então na próxima aula é Revit mesmo, né? Eu vou Na ter. verdade, a próxima Continuando aula com a gente vai Revit ver os baixado, cortes, vamos né? mexer nisso. A gente vai ver os cortes. Tá. Ó, eu coloquei lá na 3.1 projeto Revit. Por gentileza, se alguém puder dar uma olhadinha para ver se já carregou, Vou olhar aqui agora, professor, só um minuto aí. que daí só para a gente ter certeza. Peraí que eu vou olhar aqui agora. Tô entrando aqui no portal. Eu coloquei, ó, tá lá como projeto Revit. E daí ele tem Põe a 5 mão aí. dias carregado. Só um minuto. Seção 1, São 5 arquivos. projeto Revit. Já foi, hein? Oi. Não, entrar, ele entrou. Ah, então vai carregar. 5 arquivos. 5 arquivos, 2, né? 3, 4, 5 arquivos. Não, maravilha, maravilha. Então já está lá disponível para vocês. Correto.